Moisés, um rapaz que nasceu escravo, um bebê, né? Um bebê que nasceu escravo. Além de Moisés ter nascido escravo, ele nasceu na pior época que um bebê poderia ter nascido, porque além de escravo, era para não ter sobrevivido, porque Faraó mandou matar todos que nasceram na época de Moisés. Entende? Ele nasceu na pior época, sem berço, condenado à morte e escravo. E teve que ser lançado para o rio Nilo, o rio de crocodilos, o rio de perigos, em um pequeno cesto, para ver, quem sabe, talvez ia se salvar. Foi o que a mãe dele fez com ele. Que começo mais insatisfatório, que começo mais caótico do que o começo de Moisés. Você já pensou nisso? Gente, Deus é sensacional, né? Todos os começos que nós estamos listando aqui são começos caóticos, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, começos caóticos. O de Moisés talvez tenha sido o mais caótico de todos. Escravo, nasceu na hora errada, condenado à morte e lançado no rio Nilo para ver, quem sabe, talvez sobreviveria. Meu Deus do céu, que começo caótico, uma vida ameaçada, lançado nas águas. E, claro, por obra e mão do Eterno, teve uma mão que o puxou dessas águas. Traumas, certamente ele deve ter tido. Cresceu com uma mãe que não era dele, uma família que não era dele. Talvez seria o herdeiro de um trono que não seria o dele. Não é verdade? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Você precisa estar no lugar que te pertence. Preste atenção no que eu vou falar para você aqui agora, que eu não estou falando, não é por mim. E nem é pelo que eu escrevi aqui no meu roteiro para poder ensinar você hoje. Eu estou falando aqui algo extraordinário que Deus está me dando aqui agora, nesse momento. Ainda que você cresceu no lugar que não te pertencia, Deus vai te colocar no lugar ao qual você pertence. Pode ter absoluta certeza. Ainda que você cresceu em um lugar que não era favorável para você, ainda que o lugar que você esteja ainda no dia de hoje não é o lugar confortável, que você se sinta em casa, que você tenha o domínio sobre ele, Deus vai te colocar sobre o trono correto, sobre o centro correto, no local correto que pertence a você. Moisés, ainda que cresceu em meio de pompas, ainda que Moisés cresceu no meio de reis, no meio de príncipes, cresceu com uma mãe que era uma princesa, aquele não era o lugar ao qual Moisés pertencia. Mas preste atenção, com certeza, Moisés saiu desse lugar com muitas lições, com um processo que formou muito dentro do caráter dele. Então aproveite o lugar onde você está, até que Deus te coloque no lugar real, escolhido por Ele para a sua vida. Aproveite. Moisés, então, sim, ele é encontrado e ele é adotado. E cresce num palácio que não pertencia a ele. Talvez estaria sendo preparado para um trono que não pertencia a ele. Mas olha que coisa interessante. Quando o bebê Moisés vem para os braços da filha de Faraó, como um condenado à morte, e ela o adota, ao mesmo tempo, alguns anos depois, ele sai dos braços dessa filha de Faraó, como o libertador da nação de Israel. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. A marca da manjedoura, ela exige de nós um processo. Ela exige de nós um processo.
Quanto mais difícil o início, pode ter absoluta certeza que mais valor você vai ter. Mais valor agregado, é o que a gente até fala dentro do comércio, quando você vai vender um produto e você vai colocando valores agregados nesse produto, mais valor ele vai ter. Entende? Quanto mais difícil, mais valor. Quanto menos recursos você tem para iniciar, mais Deus vai te dar. Pode ter absoluta certeza. Mas você precisa valorizar o processo. Vamos pegar aqui um homem que eu admiro muito. Vez ou outra eu leio um livro dele, uma história, uma frase desse homem chamado Steve Jobs. O Steve Jobs, todo mundo sabe quem é, já morreu há alguns anos, mas ele foi um pioneiro em todas as áreas, né? Nessa área de telecomunicações. Ele ajudou CEO da Apple, né? Dos telefones mais vendidos no mundo, mais valorizados e mais caros do mundo, já que a gente está falando de valor agregado, né? O Steve Jobs, ele nasce na Califórnia, mas ele foi fruto de uma relação fora do casamento entre um rapaz sírio e uma moça da Califórnia, americana. E esse pai dele foge para a Síria quando fica sabendo que a namorada estava grávida. Ele vai embora, deixa ela na mão e ela não tem outra solução naquela época a não ser entregar essa criança para a adoção. Pois então, teve braços, existiu uma manjedoura, entre aspas, para o Steve Jobs. Uma família que o recebeu. Mas os braços que receberam esse garoto rejeitado jamais imaginavam que estavam recebendo no seu seio um gênio que ia transformar a maneira do mundo se comunicar. Entende? E ele fala uma coisa, tem uma frase no livro dele sensacional. Ele diz o seguinte: o seu tempo é muito limitado, não perca ele vivendo a vida de outra pessoa. Uau! Esse rapaz cresce sabendo que ele era adotado. Esse rapaz cresce sabendo que o pai fugiu para a Síria para não assumir o relacionamento com a mãe. Ele cresce sabendo que a mãe teve que entregá-lo. Ele cresce sabendo que foi rejeitado. Ele podia muito bem crescer olhando a vida do vizinho, do colega de escola, que cresceu com os pais biológicos, sendo amado, sendo cuidado, sendo recebido e não rejeitado. Ele podia falar: puxa vida, eu podia tanto ser esse colega, eu podia tanto ser esse meu amiguinho, eu podia tanto estar no lugar dele, porque ele, afinal de contas, está crescendo com os pais biológicos. Ele não foi rejeitado, ele não foi largado, ele não foi lançado, ele não foi entregue. Eu podia estar crescendo como ele, eu podia estar no lugar dele, eu podia estar dormindo de noite, sendo coberto, né, pelo meu pai, recebendo o beijo de boa noite da minha mãe biológica. Mas olha o que esse menino fala, o que esse homem fala: o nosso tempo é limitado, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Sensacional! Quantos de nós vivemos a nossa vida pensando numa pessoa que a gente gostaria de ter o sucesso que aquela pessoa tem? A gente gostaria de ter o casamento que aquela pessoa tem. A gente gostaria de ter o filho que aquela pessoa tem. A gente gostaria de ter o emprego que aquela pessoa tem. Não porque essa pessoa seja invejosa. Não estou falando de inveja. Estou falando até de admiração mesmo. Quantas vezes a gente admira pessoas que estão ao nosso redor, que a gente fala: eu gostaria de ser como fulano. Eu gostaria de ter sido uma mãe como fulana foi, e olha os filhos dela como são. Eu gostaria de ser uma profissional como o meu colega de trabalho é, e olha como ele produz, olha os resultados dele, às vezes até como admiração. Não estou falando de inveja. Quantas vezes a gente pode viver olhando para o outro
e desejando, muitas vezes por admiração, desejando ter aquela posição, ter aquele relacionamento, ter aquele casamento, ter aqueles filhos, aquele emprego, aquela posição, aquela casa. Esse homem fala, esse homem que teve todas as experiências de rejeição, ele fala, o seu tempo é limitado. Não devemos perder o nosso tempo vivendo a vida de outra pessoa. Sensacional. Não perca tempo, sabe por quê? Não perca seu tempo, porque o processo é de cada um. Deus dá desde a manjedoura, desde o nosso nascimento. Deus coloca dentro de cada coração, dentro de cada espírito que nós temos valores inegociáveis que são só seus. O que você faz, o que Deus colocou dentro de você, só você pode fazer, ninguém mais nesse planeta. Eu nem sei quantos bilhões de pessoas são dentro desse planeta, mas ninguém é como você, ninguém é como eu. Ninguém faz o que eu faço. Ninguém faz o que Carla Damasceno foi chamada para fazer. Você pode bisbilhotar, você pode procurar como uma agulha no palheiro, porque você não vai encontrar essa agulha, porque a única agulha sou eu. Então, o que eu faço, queridos? Ninguém faz. Mas eu vivi um processo, assim como Steve Jobs viveu o processo dele, assim como Josué viveu o processo dele, agarradinho com Moisés, lá na tenda, no Ohel Moed, na tenda da congregação, lá no deserto. Vivemos o processo, tivemos aquele começo. Steve Jobs teve um começo caótico também. Entende? Vivemos o processo de cada um. O que Deus colocou em cada um precisa passar pelo processo para que você chegue no ápice que Deus fala é isso. Agora vamos. Dada a largada. Agora vamos. Nossa, eu estou empolgada, hein? Pensa se eu não estou empolgada. Porque é sensacional isso. Eu estou aqui para ativar a sua vida. É isso que eu estou fazendo aqui. Ativar a sua vida dentro da palavra de Deus, que é algo que a gente é apaixonadão, não é? Você não pode ser o outro. Na verdade, você nunca vai ser o outro. Esquece. Ó, bau. Miau, 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 miau. Você nunca vai ser o outro, você vai ser você. Imagem, semelhança de Deus, coroa da criação. Você com tudo que Deus colocou dentro de você, que só você pode fazer nesse planeta e ninguém mais. E ninguém mais. Mas também o outro não pode ser você. Porque o outro, ele vai ter que ter o lugar dele. Ele vai ter que ter o processo dele. E não adianta a gente se equiparar, meus amigos, porque cada um de nós está vivendo o seu nível de processo. Então não adianta você olhar para o outro e falar, olha como é que ele já cresceu, eu ainda estou aqui. Mas você não sabe que ele já passou pelos mesmos processos que você, e talvez até um pouco mais doloroso. Talvez outros estão no processo ainda lá atrás e você já está mais adiantadinho. Então não compara. Comparar é sofrimento. Olhe para você. Olhe para o momento em que você está. E olhe para cima, porque a sua única direção é para o alto. Você não tem opção de outra direção. A sua única opção é para o alto. Não existe outra opção de direção para a sua vida. A sua única opção é para o alto. Creia no que eu estou dizendo para você. Seu processo é único. Cada um tem a sua própria história e cada um viverá o seu próprio momento, seu próprio sucesso. Não pense que para o outro foi fácil e para você não foi. Não pensa isso, querido. Você não viveu no lugar do outro. Você não caminhou o caminho do outro. Você não esteve no chinelo do outro. Você não esteve. Não pense que só você tem problemas, que o outro não tem. Você está me vendo aqui hoje, uma hora dessa, já quase quantas horas?
9 da noite, com a carinha boa, trazendo essa palavra de Deus para você, para o seu coração, mas você não sabe de todos os desafios que eu tive no dia de hoje. Tive desafio no dia de hoje. Aí alguém chega para mim, olha para Carla, toda linda, bonitinha, alegre, feliz da vida, entregando uma palavra poderosa para vocês, e parece que eu estava assim, saí de um conto de fadas. Não, filho. Comecei meu dia hoje, madrugadão, 6 horas da manhã, já escrevendo, já digitando, porque o dia estava cheio e um monte de desafios, porque tem caravana para sair para Israel e passagens emitindo, e situações com passageiro e cartões de crédito que não aprova e companhia aérea apertando e a gente já sem prazo. Desafios. E cheguei em casa morta de cansado e falei, abracei meu marido e falei, me abraça, porque daqui a pouco tem live. Eu preciso respirar de Deus, porque tem live. As pessoas não querem nem saber todos os desafios que eu tive hoje, e nem Deus. Eu preciso de entregar o que Deus tem para entregar para você. Então não pense que você que tem problema e os outros não. Não pense que o outro não viveu o processo que você está vivendo, porque talvez o outro viveu processos até piores. Não pense que o outro não tem as suas mesmas dores, porque o outro pode ter dores piores.